Boa noite, amigos queridos. Estamos aqui em nome da USA Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Agradecemos muito essa oportunidade, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe nos nossos entendimentos da doutrina espírita e do Evangelho do nosso querido Mestre. Então, hoje nós vamos falar sobre o porquê e o para quê dos resgates coletivos. Eu gostaria de trazer uns apontamentos de dois livros do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um livro é a Transição Planetária e o outro é No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, o Manuel Filomeno, nesses dois livros, fala que nós estamos vivendo um grande momento de transição planetária. Nós estamos saindo dessa condição de mundo de provas e expiações a caminho do mundo de regeneração e que estamos no início de grandes transformações. Por isso que ocorrem tragédias de todo tipo, inclusive a pandemia do Covid-19. Manuel Filomeno diz: as muitas mortes fazem parte do processo de mudança moral do planeta para mundo de regeneração. Então são os resgates individuais, coletivos, né? Resgates coletivos de cidades, de nações, de planetas. E diz Manuel Filomeno, nós estamos atravessando a mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Então como é que está o nosso planeta hoje? Vivemos assim um materialismo exacerbado, muita ganância, ânsia de bens terrenos, de poder, e segundo Manuel Filomeno, tudo isso leva a sucessivas guerras locais. Se a gente for olhar na história, no século XX, ocorreram as duas guerras mundiais e depois a Guerra Fria, mas também ao longo de todo o século houve conflitos armados, dezenas de guerras localizadas na Ásia, no Oriente Médio. No século XXI, guerras e terrorismo. E hoje, além da guerra na Ucrânia, acontecem mais 28 conflitos armados espalhados pelo mundo. Então a guerra sempre foi constante. Segundo o ACLED, que é uma organização chamada... Ela tem um projeto de localização de conflitos armados, né, de levantamento de dados. O ACLED é Armed Conflict Location and Event Date. Então, segundo a ACLED, num artigo postado pela Folha de São Paulo, pela internet, no dia 16 de fevereiro, agora, 2022, explica que a Ucrânia lidera a lista de conflitos armados internos, que são as guerras civis, que lá já acontecem há décadas. Porque em 2014 houve uma guerra civil entre o governo e separatistas ucranianos, né? Na Netflix tem um documentário fantástico, ele até disponibilizou gratuitamente para quem não assina o canal, chamado Ucrânia em Chamas, foi lançado em 2015. É muito interessante para a gente entender até a situação atual. E então diz, né, o artigo, que o conflito naquela região não é novidade, porque infelizmente o povo ucraniano enfrenta diversos embates políticos internos já há muito tempo. E em outros países, né, há 40 anos acontecem conflitos internos constantes, né, ininterruptos, no Iêmen, Nigéria, Síria, Mianmar, Somália, que são considerados os 5 países que registram a maior violência de uma lista de 29 países que vivenciam conflitos armados. E a ONU alerta, Organização das Nações Unidas, que o Iêmen encabeça a lista da ACLED, com 95 conflitos que aconteceram recentemente. É uma guerra esquecida, não tem, né, o foco da mídia. Mas, segundo a ONU, a guerra interna no Iêmen é a mais grave crise humanitária do mundo, porque foram milhões de crianças mortas ou mutiladas. E na Somália, né, a guerra civil já se estende há 30 anos, e em outros países, por exemplo, na África,
existem muitas disputas entre grupos fundamentalistas islâmicos. Então, esse é o panorama do nosso planeta. No Livro dos Espíritos, na questão 742, Allan Kardec pergunta: qual é a causa que leva o homem à guerra? E os Espíritos nos explicam: é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. E Manuel Filomeno fala, né, que além das guerras, né, que acontecem no nosso planeta atualmente, e sempre aconteceram, ainda há drogadição que consome os jovens, vícios degradantes que dominam a sociedade, explica Manuel Filomeno, libertinagem desmedida. E ele fala também em aberrações dos jogos políticos, fake news, corrupções, crimes. Então essa é a condição do nosso planeta, de provas e expiações, né? Uma decadência moral e intelectual, segundo o autor espiritual, estamos numa situação insustentável, mesmo porque muitos embaixadores do Cristo reencarnaram ao longo de muitos anos, mas não foram ouvidos. Por isso surgiu a pandemia para regenerar moralmente a humanidade. Manuel Filomeno diz: em razão da continuidade do comportamento insano dos seres rebeldes e negligentes, as forças do bem anuem com a grande aflição da pandemia do Covid-19. Quer dizer, anuem, permitem, né, que essa pandemia aconteça. Por quê? Para que mudemos. Então somos convidados a mudar o nosso comportamento para melhor, instalar na Terra a justiça, o dever, a ordem, o amor. E essa transição planetária já constava do planejamento celestial há muito tempo, mesmo porque lá no Velho Testamento já foi anunciada pelos profetas Isaías, Enoque e outros, né? E Jesus, no sermão profético, também falou que haveria o início das dores, mas que aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Emmanuel explica que perseverar até o fim não é assim, ir até o fim da estrada, ou até o fim da nossa existência carnal. Não, fim aí significa finalidade. Então, aquele que perseverar no seu progresso espiritual é que será salvo. E fora, né, a Bíblia, nós lemos, nós temos conhecimento de outras previsões sobre essa transição planetária. O calendário maia, os maias foram um povo que viveu na América Central entre os séculos 13 e 9 depois de Cristo. E eles eram muito bons em matemática e astronomia, tanto que esse nosso calendário de 365 dias foram eles que montaram, né? E esse calendário dos maias fala em fim de mundo, mas no sentido simbólico, significa o início de um novo ciclo evolutivo do planeta. E outras profecias, o famoso Nostradamus, Manuel Filomeno fala que Nostradamus foi o mais célebre dos profetas. Ele teve a ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos, caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. No século XIX, a codificação espírita também fala em ocorrências trágicas que assolariam o nosso planeta. No último capítulo do livro da codificação, A Gênese, São Chegados os Tempos, Allan Kardec escreve que não será uma mudança parcial, localizada, não. Haverá uma renovação em todo o planeta. E por isso essa multiplicidade das causas de destruição. E é o que a gente vê nos noticiários: enchentes, terremotos, pandemias, guerras. Diz o Allan Kardec que essa multiplicidade das causas de destruição é um sinal característico dos tempos, e o objetivo é apressar o progresso moral da nossa humanidade, né? E mais recentemente também, um famoso médium
que viveu nos Estados Unidos, fim do século XIX, começo do século XX, Edgar Cayce. Ele previu muita coisa que aconteceu. Então, ele previu a Grande Depressão Americana do século XX, ele morreu em 1945, 46, por aí. Ele previu o início, a data do início e do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele previu outras guerras que acabaram acontecendo na Etiópia, na China, na Espanha. Ele previu a chegada da primeira mulher ao poder na Europa, que foi Margaret Thatcher. Ele previu o colapso da União Soviética, a independência da Índia como país. Ele já estava, né, quando isso aconteceu, ele já tinha desencarnado. Previu o assassinato de 2 presidentes americanos. Ele previu o ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. E ele, inclusive, previu a ameaça de uma terceira guerra mundial. Mas ele diz que seria uma ameaça que possivelmente não iria acontecer. E ele também predisse que surgiriam grandes abalos sísmicos que mudariam a geografia da Terra. Então, por que a gente está dizendo tudo isso? Porque as profecias estão aí para chamar a nossa atenção, para que mudemos a nossa postura diante de nós mesmos, dos outros, do planeta. Muitos ainda estão adormecidos nessa tarefa de evolução espiritual, por isso vem essa destruição, esse resgate coletivo, que é um chacoalhão para acordar. Além do mais, né, também tem a finalidade de separar o joio do trigo. Então, como disse Manuel Filomeno de Miranda, está havendo um grande número de desencarnes. Alguns desses que desencarnam, eles vão trabalhar no plano espiritual, ajudar os benfeitores. Outros serão exilados para mundos inferiores. Lá eles terão a oportunidade de acelerar o progresso científico, tecnológico, social, moral desse novo planeta onde irão habitar. E diz Manuel Filomeno de Miranda: eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. As grandes calamidades de uma ou outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Mas, geralmente, esse despertar de consciência é muito lento. Também nos explica Manuel Filomeno: a Terra se transformou numa aldeia global. Isso facilitou o egoísmo nas pessoas, nas nações, que leva à ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, gerando condutas insanas, desonestas e que ocasionam um crescimento da miséria, da fome, do abandono da grande maioria da população. Mas esses espíritos retardatários, esses que se comprazem no mal, que, como diz Manuel Filomeno, esses que permanecerem nessa acomodação perversa, serão exilados temporariamente para mundos inferiores. E lá eles serão úteis para limar as arestas das imperfeições morais uns dos outros, além de aplicar os conhecimentos tecnológicos e auxiliar o progresso do planeta, né? Então, é a perda do paraíso, do mito de Adão e Eva, a perda do jardim, a expulsão do jardim do Éden, e diz o autor espiritual, sofrendo a dor e a saudade da separação dos afetos, preparam-se moralmente para o retorno ao seio generoso da Mãe Terra. Então nós falamos assim, né, no aspecto geral do nosso planeta. Vamos falar do Brasil. O espírito Bittencourt Sampaio, que viveu do século XIX, ele foi jornalista, poeta, político, advogado, foi o primeiro diretor da Biblioteca Nacional, escreve pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nesses livros do Manuel Filomeno de Miranda,
que o Brasil está mergulhado na devassidão, na corrupção, no desrespeito aos códigos de justiça, aos códigos de honradez. Diz Bittencourt Sampaio, um homem superior compreende o que é justo, o homem inferior só o que será útil para ele, só compreende o que será útil para ele. Os interesses egoísticos, né? Mas Ismael, o guia espiritual do Brasil, intercede por nós junto a Jesus. Muitos estudiosos do Espiritismo acreditam que Ismael foi aquele Ismael do Velho Testamento, filho de Abraão, que foi citado, né, no livro Gênesis da Bíblia. Abraão foi um patriarca do povo hebreu, fundador do monoteísmo. Então a gente lê lá na Gênesis da Bíblia, do Velho Testamento, né? Deus falou a Abrão, Deus falou a Abraão. Quer dizer, eles interpretavam que essa clara audiência seria o próprio Deus falando, mas era Jeová, o espírito protetor do povo hebreu. Então Deus falou a Abraão dizendo que o Ismael, naquela época, seria líder de uma grande nação, tanto que deu origem aos povos árabes. E Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado pelo Chico Xavier, nos explica que Ismael é um dos mais comprometidos trabalhadores do Cristo. Ele recebeu do próprio Jesus a incumbência, ele mais uma pleiade de espíritos de escola, de guiar a sociedade do mundo na senda do progresso moral. Como? Implantando o Evangelho de Jesus no Brasil, e daqui ele se espalharia para o mundo todo. Então, Ismael está na liderança espiritual do Brasil desde 1500, quando o Brasil foi descoberto. E Humberto de Campos escreve um diálogo que aconteceu entre Jesus e Ismael logo após a descoberta do Brasil. Diz Jesus: Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro, Brasil, né? Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Então, né, temos esse grande espírito de luz protegendo a nossa nação e ele intercede por nós junto ao Mestre. E falando do mundo todo, né? Então, ninguém está esquecido, há benfeitores espirituais por toda parte. Segundo Manuel Filomeno, eles movimentam-se para atenuar as consequências das imprevidências de uns e do desespero de outros. E também ele diz que trabalhadores da grande transformação encontram-se há algum tempo operando, diligentes, nos mais variados segmentos sociais e culturais da Terra. Manuel Filomeno diz que está havendo grandes migrações de espíritos felizes para promoverem mudanças sociais no nosso planeta. Porque esse mundo de regeneração será implantado lentamente, à medida que for diminuindo, né, o nível de crueldade e de ignorância. Então nós temos que fazer a nossa parte. E o que vai acontecer após os resgates coletivos? Todas as profecias dizem que a Terra será um mundo melhor. Uma nova Jerusalém. Uma terra onde emana leite e mel. Será a implantação do reino dos céus na terra. Não haverá espíritos comprometidos com o mal, não haverá pandemias, não haverá doenças degenerativas, mesmo porque a humanidade do mundo de regeneração já não terá débitos de grande porte, que precisarão ser expurgados através de doenças degenerativas ou pandemias.
e haverá uma solidariedade entre os povos, liberdade de escolhas, liberdade de trocas entre as nações, né? Nada de sanções, haverá fraternidade. Os missionários virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos. E diz o Manuel Filomeno, para que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados. Isso ainda não acontece hoje em dia, infelizmente, como a gente leu lá, né? As explicações do Manuel Filomeno, ainda impera o egoísmo, né? O interesse próprio aqui no nosso planeta. Mas nesse mundo de regeneração, os mais poderosos ajudarão no desenvolvimento dos menos afortunados. E tem mais, né? No nível geológico, as placas tectônicas se harmonizarão, porque o magma no interior da Terra vai esfriando, diz o autor espiritual. E com isso haverá um equilíbrio na temperatura, né? Nem aqueles extremos de muito frio, muito calor, e aí surgirão lindas paisagens. A gente fica imaginando, né? O nosso planeta já é tão lindo, né? Com cachoeiras, matas, montanhas, mar. Imagina então ficar mais lindo ainda, né? E no nosso corpo físico, diz Manuel Filomeno, também o homem, a mulher, né, sofrerão modificações fisiopsicológicas, modificações orgânicas e modificações psicológicas positivas, modificações para melhor. Não haverá mais órgãos desnecessários. Hoje mesmo, atualmente, né, tem muitos órgãos que são vestigiais, que é o fim, né, da evolução, porque não são mais usados, o dente do siso e outros. Então surgirão formas graciosas, formas leves, né, um corpo gracioso, um corpo leve, compatível com o futuro da atmosfera física e da atmosfera moral desse novo mundo, o mundo de regeneração. Mas enquanto isso, né, nós ainda estamos, né, nesse caos, né, nesse momento de transição, como diz Manuel Filomeno, a maior crise espiritual dos últimos séculos, né? Então, para sobrevivermos ao caos, precisamos desenvolver o amor e a solidariedade, nos ajudarmos uns aos outros. Também diz Manuel Filomeno, as aflições permanecerão enquanto predominar ambições terrenas, desmedidas, né? Ânsia de poder, ânsia de ter. Então, né? Não sabemos quanto tempo vai toda essa transição, mas precisamos estar preparados. Precisamos manter a serenidade, o equilíbrio. De que forma? Cuidando do nosso emocional. Não alimentar o ódio, porque, né, a psicosfera que envolve o nosso planeta é a somatória dos pensamentos de todos, encarnados, desencarnados. E, né, nessa situação de guerra, quanto ódio que está sendo despejado na psicosfera. Então, diz Manuel Filomeno, sabe, esse ódio tende a crescer na psicosfera do nosso planeta, até por conta dos inimigos do bem. Tem inimigos encarnados e desencarnados que não querem a implantação do reino de Deus na Terra. Então, eles fazem de tudo, né, para piorar a situação. Então, não fazer fofoca, não espalhar fake news, porque nós responderemos pelas nossas atitudes, boas ou más. Então, esse é um momento de muita cobrança de responsabilidade, é um momento crítico, né, da existência do planeta. Será cobrado muito de nós e dos governantes.
uma cobrança enorme de responsabilidade. Por isso, precisamos fazer a parte que nos cabe, da melhor forma possível, dando o melhor de nós, né, a cada dia da nossa existência. E diz Manuel Filomeno, esses dias alucinados passarão, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências. É a separação do joio e do trigo. A gente lê também na codificação, né? As ideias velhas serão substituídas, as ideias conservadoristas, estagnadas, por ideias progressistas da nova geração, né? Que buscam a solidariedade, que buscam a união de povos. Então, né, um momento único, né, para aproveitar essa oportunidade de estarmos encarnados nessa fase de transição planetária, procurando fazer a nossa reforma íntima, despertando a nossa consciência, buscando o nosso aperfeiçoamento moral, para que o planeta se transforme num mundo melhor, num mundo pacífico, num mundo feliz. Como Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, os nossos olhos devem ser postos nas venturas que nos aguardam, nas bem-aventuranças que Jesus nos prometeu. Então, enquanto isso, é trabalhar as nossas forças, né? A nossa resignação, a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa coragem, nossa perseverança, a nossa esperança, a nossa fé em Deus e em nós. E quanto vai demorar para chegarmos lá? Depende de cada um de nós, né? Então, amigos queridos, agradeço a atenção de todos, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe. Que a paz do Cristo esteja sempre conosco. Que assim seja.